Fala pessoal, Alisson falando e a gente vai reagir a mais um corte, dessa vez, mais uma vez, sobre ele, o incansável Richard Rasmussen, o nosso biólogo, como dizem, raiz, né? Ao meu ver, o biólogo raiz, ele não tem o estilo do Richard. O Richard é um biólogo, sei lá, meio punk, meio diferentão, sabe? Biólogo raiz eu penso, sei lá, no David Attenborough, ou esse pessoal de Londres aí, mais quadradão. O Richard é bem despojado pra minha visão de raiz. Ele estaria mais num lado assim, um cara meio diferentão, meio punk, meio rockista, porque as tatuagens, enfim, são opiniões minhas, né? Mas vamos ver mais um react aqui do nosso grande biólogo raiz, Richard Rasmussen. Sem mais delongas, tá? Eu já vou pedir para vocês curtirem, comentarem, fazer tudo que tem que fazer para esse algoritmo aqui funcionar. E me incentivar a continuar fazendo reacts e comentando aí o que eu acho de comentários específicos dessas personalidades que resolvem falar sobre veganismo, ética e causa animal. Né? E deixando claro, né? Não é porque tu é biólogo que tu entende sobre ética animal, e eu vou aqui para provar esse ponto, tá? Vamos lá então. E já deu like? Já? Então, bora lá. Sabe o que eu queria perguntar pra ti? Porque isso foi fenomenal, cara. Foi emblemático. Foi o melhor 30 contra 1 que eu assisti até hoje. Me fala dos bastidores. Melhor 30 contra 1, cara. Eu vi. Os que eu ranquearia ali entre os melhores, eu botaria, por exemplo, do Daniel Gontijo ali, do ateu contra 30 cristãos. Mas assim, de todos que eu já vi, cara, eu não botaria esse debate com os veganos como o melhor. Mas eu botaria esse, sim, como um debate necessário, né? E eu não diria melhor do ponto de vista de que o Rasmussen, até fiz react aqui pra quem quiser ver, de que o Rasmussen ganhou alguma coisa. Na verdade, tem até avaliações de pessoas que não são veganas, são críticas do veganismo, dizendo que na verdade os veganos levaram essa. Se tu fizer qualquer avaliação a partir de um LLM, né, que são esses modelos de linguagem de inteligência artificial, eles vão dizer que de fato os veganos venceram aquela de uma análise imparcial. Mas os veganos não são tão populares e tão apelativos e não são tão pombo-enxadristas quanto o Rasmussen. Então a impressão de um público leigo é que o Rasmussen lacrou, né, e tal. Mas uma análise imparcial sempre vai dizer, não, os veganos tinham muito mais bagagem do que eles estavam falando. Vamos continuar então. Bastidores do 30 contra 1. Um biólogo contra 25 veganos, cara. Foi incrível. Ó, eu assisti vários, fiz também. Pra mim, Foi canibalismo muito é crime. legal o que eu fiz. Pô, foi uma experiência muito legal. Mas o seu foi o mais legal. Porque a pauta é uma pauta agressiva. Porque é uma bandeira aonde Eu vou tentar falar rápido para que vocês consigam acompanhar, e eu deixei 1.5 de velocidade. Se tiver ruim aí para quem tá assistindo, é só diminuir a velocidade nas configurações do YouTube, tá? vegano, ele é um cara apaixonado, ele é um cara muito posicionado. E ele Emocional. ele tem esse sentimento quase que de um sentimento assim de um partido político, assim, sabe, assim, emocionado. Mais que isso. Quase uma religião. Uma religião. Uma religião. Muito interessante, né? Que de fato os veganos são bem posicionados. A maioria das pessoas comuns que não é vegana percebe, inclusive evitam debater com veganos, porque sentem que os veganos têm dominância sobre o assunto em questão, e isso meio que afasta a pessoa de querer enfrentar. É muito difícil, pelos anos que eu sou vegano, pelos mais de década que eu trato de causa animal, de questões animais, de ética animal, é muito difícil encontrar alguém disposto a fazer isso. Não é à toa que a gente tem que fazer ativismo na rua, como, por exemplo, o Cubo da Verdade pela Anonymous for the Voiceless, para que uma pessoa comum veja a cena do que acontece, as cenas, né, na pecuária industrial, para daí começar a se interessar numa conversa com o vegano, né? Agora, esse lance de que a gente é politizado, de fato, em média, o vegano vai ser mais politizado que a pessoa que não é vegana. Via de regra, é uma média fácil de perceber. Agora, que a gente é emocionado, depende. Emocionado no sentido pejorativo, de que a gente tá ali tentando, sabe, mimimi, chorando, qualquer coisinha não me toque, ou emocionado no sentido de, o cara tem muito ânimo e sabe, ele vai com força para defender aquilo, sabe? Então tem níveis e níveis, tem que explicar o que significa emocionado aqui. Agora o Richard fala de é quase religioso. Bom, de fato tu vai ter alguns veganos que talvez estejam tentando pregar como religioso, tu percebe isso na performance, digamos assim.
Mas isso é estratégico, é que nem o crescer e multiplicar-vos, né? O lance de evangelizar o máximo de pessoas. Não existe nenhum dogma, nenhuma doutrina do ponto de vista religioso entre veganos. O vegano faz o que bem entender da vida. Desde que ele esteja vivendo de acordo com uma vida que não explora animais, ele é vegano. Tá? Não existe nenhum preceito de que tu precisa doutrinar alguém. Só que existe uma urgência, o vegano percebe uma urgência. São bilhões e bilhões e bilhões de animais terrestres morrendo a cada ano no mundo todo. No Brasil são 206 animais mortos por segundo terrestres. A gente nem calcula aí os animais marinhos, né? Que morrem, não é nem quantidade que tu tem, é tonelada, não é por unidade de indivíduo morto, né? Então, como o vegano que estuda acaba se politizando um pouquinho mais, acaba entendendo um pouquinho mais sobre esses problemas, acaba que naturalmente ele vai perceber que a coisa é tão e tão urgente que ele precisa falar a respeito, que ele precisa tentar convencer o coleguinha, sabe? Então é só isso. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com partido político, mas o ânimo que a pessoa vai dar, de fato, vai denotar comportamentos com animosidade bastante alta em religiões e em partidos políticos, né? E daí as pessoas vão confundir. Mas as coisas não têm uma relação direta uma com a outra. Vamos lá. Quase que uma religião. Muito bem observado. É isso aí. Quase uma religião contra um biólogo raiz, que não é politicamente correto. Nada. Cara, eu vou... Aí já falou o que eu disse, né? Que o pessoal tem a impressão de que o Richard é raiz. Daí eu olho pra cara dele ali, cheio de tatuagem, coquezinho samurai, que nem é um samurai de verdade. Eu não consigo ver raiz nisso, cara. Sabe, se eu fosse botar raiz pra mim, sabe? Raiz é tipo esse cara aqui. Esse aqui é um raiz. Sabe? Se tu for ver todos os documentários que tu vai ver do David, na BBC, sabe, nas Netflix e tal, só eles falam de biologia de um modo realmente raiz, assim, sabe, daquela coisa mais dentro do que tu espera de que um biólogo, um naturalista que tá fazendo uma investigação científica, Charles Darwin, por exemplo, aí isso é raiz, isso é um biólogo raiz. Não isso aqui. Não isso aqui, cara. Mas enfim, vamos lá. Eu já vi umas 20 vezes, toda vez que eu vejo a querida, que é uma pessoa muito querida, assim, uma pessoa do bem, a Luísa. O cara viu 20 vezes debaixo do Richard, que estranho, cara. A fama do Cariani, né? Não vou nem comentar. Chega pra você e fala assim, você come Mostra porco? que eu fiz. Você come porco? Aí o cara fala, Você tem porco em casa, você você come come seu porco? porco? Eu falo, não vou nunca comer meu Mas você come porco? Aí você olha pra ela e fala assim, nossa, delícia, costelinha no barbecue. Ele provoca. Mas é uma delícia, cara. É uma delícia mesmo, cara. Mas no Isso aí é o que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Quando a pessoa dissocia os elementos que estão ali em torno do assunto em questão, como, por exemplo, o fato de comer porco ao mesmo tempo que tu nutre porcos, ama porcos, dá nome pra porquinho, tu defende eles até a morte, tu brigaria com outros humanos por causa do teu porco particular, mas tu come o porco particular dos outros. Isso aí é uma dissociação. Também é o que eles chamam de paradoxo da carne. A pessoa simplesmente não está olhando num nível de profundidade o que está em jogo no seu comportamento. Ela está apenas seguindo seus vieses e suas preferências sem tentar fazer uma análise lógica e sem tentar adquirir alguma consistência entre a sua prática e o seu comportamento, né? Quer dizer, a sua prática, o seu comportamento e a sua teoria, o seu fundamento, a sua visão de mundo. Ele simplesmente não está muito preocupado. Nesse âmbito onde atua o Richard, onde atua a maioria dos biólogos como ele, que são assim aventureiros, ou outros, enfim, pessoas que tentam falar de animais, que tentam assim tentar fazer os animais serem uma espécie de aventura exótica para te usufruir, tu ser um ser humano que sabe, que lida com isso, apaixonado por a natureza e ecossistemas, ou o que for, né? Esse pessoal simplesmente não tem esse hábito de fazer investigação sobre os vieses cognitivos que eles mesmos têm em relação a esses animais que eles dizem amar e proteger e querer entender, né? Enfim, vamos seguir. Mexa com o meu porco. Não, com meu porco não. Nem com a minha vaca. Não, Se mexer com a minha vaca, eu mato. Não, a gente tava brincando com meus bichos até agora. Né? Aqui vai morrer e vai ser enterrado aqui. Então, né? é um biólogo que não tem... É isso, a dissonância cognitiva é isso bem ilustrado. Mexer com o porco dos outros aí, a vaca, se eles estão vendendo, eu estou comendo, né? Inclusive, se venderem cachorro para ele vai comer cachorro. Ele já no debate com os veganos, ele deixou isso no ar, assim, comeria sim, então ele comeria cachorro. Então ele é dessa visão. Mas se é dele, se é propriedade dele,
e ele entende que é para companhia e para ele fazer carinho, para ele ter algum tipo de alívio de estresse, sem necessariamente ingerir esses animais, aí ele vai defender a minha propriedade, né? É quase como pegar uma escopeta aqui e dizer, sai do meu quintal, eu não te convidei, sabe aquela coisa meio americana assim, de defesa de propriedade? É basicamente isso. Então é uma dissonância, as coisas não estão conectadas, não estão plenamente consistentes na vida dele, né? Polidez, assim, para isso, não tem mimimi, não é político nas palavras. Na verdade, tem bastante mimimi, tá? Não é porque o cara não é político, que ele é politicamente incorreto, que ele deixa de ser mimizento. Na verdade, quando a presença de um vegano geralmente faz o cara ficar tipo, meu Deus, um vegano, etc e tal. E isso por si só, esse se ofender com a existência do vegano, esse se sentir atacado com a divergência, é mimimi por definição. É o cara, mimimi, sabe? Então não vem essa, o cara é politicamente correto, logo ele não tem mimimi. Tem mimimi pra caramba, né? O cara se ofende com veganos, né? Incrível. Contra 25 veganos. Quando você chegou lá, você já estava esperando? Você vai dar merda. Já vi, porque eu Já veio preparado? vi a cara de Você todo fez mundo quando eu uma lição cheguei. de casa antes? Primeira coisa, eu pedi o Instagram de todo mundo pra olhar. Até pra, porque programa. muitas vezes no próprio Instagram do cara, o cara fala muita coisa, você vai no Instagram do cara, já tá denunciado um monte de incongruências. Então eu quis dar uma estudada, a grande maioria fechado, então ficou difícil. Deixou desarmado? E me deixou desarmado. É muito fácil atacar uma pessoa que tem a vida aberta que nem a gente. Muito fácil, porque você tá exposto. Agora, quem são essas pessoas, né? Vai dizer que todo mundo é um santo. E sabe? Tu vê que a estratégia do Richard, antes de iniciar o debate, ele queria saber quem era cada um para poder pegar algum elemento defeituoso que torne o seu debatedor, o seu contra-argumentador, alguém imperfeito. Então essa estratégia é uma estratégia retórica, tá? Ela tem a ver com a falácia de apelo à autoridade, a falácia de argumento ad hominem, né? Que mira na pessoa dizendo, tu não é perfeito, tu é hipócrita, tu faz merda, etc e tal. Logo, portanto, tu é uma pessoa que não deve ser levada a sério, porque tu é hipócrita, né? Então ele tá admitindo aqui que ele tentou utilizar uma estratégia retórica baseada em argumentar de um modo falacioso para jogar para a torcida. É isso que ele está dizendo aqui, tá? É muito comum em qualquer tipo de debate, no embate político, porque a maioria das pessoas, grande maioria delas, não tem letramento sobre lógica, sobre consistência e sobre argumentação e artifícios retóricos. Então o Richard ele queria basicamente entender com quem ele estava lidando para conseguir meio que envenenar o poço. Né? Não é à toa que lá quando ele debate fala com o Rodrigo Dourado e fala, mas o teu sapato é de couro, daí o Rodrigo, não, mas é couro vegetal, etc e tal. Então ele está tentando criar um ambiente de envenenamento do poço, que a gente chama, que é a falácia de envenenamento do poço. Tu envenena o poço de onde a pessoa que está ouvindo vai beber para que ela se infecte e ela não goste mais daquele poço. Então qual é o poço? Ele quer envenenar o poço chamado vegano, para que quando a pessoa que não é vegana está vendo o debate com algum interesse, quando ela for beber desse posto vegano, ou seja, quando ela for ouvir o vegano falando, depois que o Richard envenenou, falou mal desse vegano, logo ela não vai querer mais dar autoridade pro vegano, porque ela se infectou, ela entende que o que vier do vegano é veneno, é lixo, né? Então o Richard está admitindo nessa conversa que ele está preocupado em utilizar artifícios retóricos mais que preocupado com um fato simples, que é o puro reconhecimento de que mesmo que a pessoa seja hipócrita, mesmo que a pessoa fale asneiras, mesmo que ela seja contraditória, se ela tem algo verdadeiro que não depende de seu personagem, de sua existência para oferecer, um debatedor atento e preocupado com a verdade, ele vai saber reconhecer isso. Assim como não é porque o Richard tem um passado obscuro de sentenças de milhões de reais aí, de coisas erradas que ele fez na questão de animais, não é porque isso existe que logo eu vou anular tudo que ele tem a dizer. Com certeza tem coisas que ele tem a dizer que valem a pena ouvir, independente de ele ter feito muita merda na vida dele. Então, vamos seguir. O que me irrita um pouco com isso é a medalha que é colocada de bom moço, ou boa moça, de mérito, porque você fez a sua opção alimentar. É aquela frase, né? As pessoas que se irritam com a pessoa que tem uma medalha de escoteiro, né? O cara é muito bom e tal. É aquela frase. Narciso acha feio o que não é espelho. O Richard, ele não tem nenhuma medalha de bom moço no peito dele. Então, quando ele vê que alguém tem uma medalha de bom moço, quando alguém tem um comportamento exemplar, quando alguém pode ser tomado como referência a ser seguida, ele se ofende.
né? Porque no fundo ele sabe que talvez ele não seja essa referência, sabe? Ele não consegue simplesmente aceitar que, olha, tem gente que é diferente de mim, que tem causas mais nobres que as minhas, que está fazendo algo a respeito, então ele prefere atrapalhar o trabalho dessa pessoa ao invés de ficar quieto e fazer o dele, né? Porque em nenhum momento os veganos começaram a apontar para ele e focar nele como um problema para a causa animal. É ele que fica apontando para os veganos e falando mal, falando pelas costas, simplesmente sendo incoerente, sabe? Levantando o tom ali na frente dos seus amigos, mas na hora de debater com o vegano ele é todo pianinho, tenta usar estratégias, tenta parecer educado. E aí ele não consegue, quando a primeira vegana que aparece vai lá e desarma ele e mostra que ele usa a estratégia que ele queria usar, que é do envenenamento do poço, que a Paula fez isso com ele. E ele começa a ficar desequilibrado, e aí os veganos de bom moço, tipo o Vitor, bem educado, né, polido, politizado, vai lá e fala de um modo totalmente bem orientado, bem estudado com ele, puxando ciência ambiental, e ele, como um grande ambientalista biólogo, não aceita, e aí acaba se enfurecendo, né? E aí ele sim tem um debate, começa a ficar inflamado. Mas vamos seguir, vamos ver se talvez ele comente essa parte do Vitor, vamos ver. Coitado dos bichinhos. É uma pauta difícil, porque você já sai perdendo, porque o cara já tá, eu não como os animais, eu quero salvar os animais. Você é fraco. Tu percebe, ele reconhece que o vegano já sai na frente. Ou seja, ele reconhece que o vegano tem uma certa razão que coloca ele muito à frente. E essa razão não tem a ver com tu botar uma medalha de bom moço no peito. Tem a ver com fatos. O fato de que os animais são sencientes, merecem nossa consideração moral e é muito melhor a gente não explorá-los. É muito fácil reconhecer esses fatos. É muito fácil. O Richard reconhece esses fatos. Todos que estão nessa mesa, nesse podcast, reconhecem esses fatos. Agora, eles agem de acordo? Ah, não. Como eles não agem de acordo, eles precisam diminuir aqueles que agem de acordo. E esse é o trabalho do anti-vegano, do crítico do veganismo, é diminuir aqueles que estão fazendo algo a respeito, né? E talvez sentir até uma inveja, né? Porque o vegano acaba sendo forte, ele consegue controlar os seus desejos, as suas tentações, enquanto nem mesmo esses fisiculturistas aí conseguem controlar o desejo que eles têm de consumir proteína animal, né? E às vezes eles dão a desculpa da performance, mas a gente tem, obviamente, muitos atletas e fisiculturistas campeões veganos por aí. É só tu realmente ser mais forte do que a média e tu vai conseguir chegar lá. Isso é perfeitamente possível. Só que, de fato, o Karine falou, a gente é fraco, né? Planeta, você não mais que isso. Eu já estou Você é um anti-herói. superior. Você é um cara que defende a tortura de animais, defende o animal como escravo, defende Exploração de animais. do animal. Então você já sai lá atrás, ele já sai na frente. Então você tem que ser habilidoso na condição do teu para você emparelhar e passar ele. E comer e deixar ele na poeira. Esse é o grande desafio, né? Percebe que a linguagem do Richard aqui, né, tu sai para trás, então tu tem que emparelhar, tu tem que chegar no ponto dele e deixar ele na poeira. Isso tudo é linguagem de alguém que vai para debate para desenvolver um lado retórico e não para chegar a algum consenso ou a reconhecer verdades que estão em disputa. O Richard Rasmussen não é um acadêmico, ele não é um cientista, ele mesmo admitiu isso no debate. Ele é um influencer do mundo da biologia que faz dinheiro vivendo ou vendendo curso ou o que for. Tem vários cursos dele por aí. Vamos viajar para tal, vem viajar comigo. Vem na minha fazenda, tem até opção vegana para te comer. Então ele é uma estrela, uma celebridade do mundo ambiental, ambientalista, biológico, o que for. Mas ele não é um acadêmico, ele não é um cientista, então ele não tem essa preocupação de reconhecimento de verdades objetivas. Não à toa que no debate com os veganos ele falou de ciência blue pill, ciência red pill, né? Então, uma recomendação, se tu for debater com o Richard Rasmussen, o que é que tu faz? Tu te prepara retoricamente. Tu não vai lá necessariamente para debater verdades científicas, ou verdades filosóficas ou morais. Tu vai lá para poder desarmar aquilo que ele vai tentar armar retoricamente. Tudo que ele trouxer de armadilha retórica para ti enquanto debatedor, tu joga na cara dele que ele está fazendo isso. Pessoal, vocês que não entendem o que está rolando aqui, eu vou desenhar o que o Richard está tentando fazer. Tu joga isso pro público, até que uma hora ele vai ficar sem arma retórica. Mas para que tu consiga fazer isso, você precisa comprar o meu curso de retórica e argumentação. Tô brincando, eu não tenho curso. Mas entende? Eu tô dando um exemplo aqui do que acontece e que eu posso muito bem fazer como ele, monetizar a verdade e relativizar ela, talvez, né?
Então, e tentar vender curso, e tentar virar de influência disso, etc e tal. Então, vocês precisam, independente de comprar o meu curso ou não, porque eu não tenho curso, então eu não estou vendendo nada aqui, mas estou pensando em fazer algo, porque a gente precisa entender o que está acontecendo em termos retóricos. Um monte de gente está falando um monte de abobrinha sobre um monte de coisa, e a gente que está minimamente preocupado em defender algo que é verdadeiro, a gente precisa saber lidar com essas pessoas. E é o mundo que a gente vive. E o Richard é um exemplo perfeito desse tipo de perfil que pombo enxadrista, que ao invés de jogar de acordo com as regras do tabuleiro, no xadrez, ele vai lá, joga as peças para tudo quanto é lado e ainda caga no tabuleiro. Né? Essa é a estratégia dele. Mas ali já tem algumas coisas que é fácil da gente matar. Porque ali, além de tudo, a pauta era 25 veganos, pais de pet. Fudeu. Era uma dupla pauta. Era uma dupla pauta. Todos eram ali, na sua que não, a grande maioria veganos, dos 25, acho que 3 que não eram veganos, mas era pai de pet, e todos eram pai de pet. E aí é onde fudeu. Por quê? Porque a primeira vez eu falei, alguém aqui tem pet? Vocês são veganos, né? Alguém que tem pet? Vamos, todos levantaram a mão. Falei, bom, então eu já posso ir embora. Vocês já perderam. Mas não existe ração vegana? Existe, eu ouvi dizer que existe, e se existe, Ninguém lá. Existe ração vegana sim, já recomendo aqui Bicho Green e a Free Dog. Tem outras rações veganas. Essas aqui são para cachorro. Tinha ração vegana para gato da Bicho Green, mas por pressão de pessoas que não entendem nada sobre composição alimentar e engenharia de alimentos e que acham que comer ração tem que ser sinônimo de comer carne, né? Isso meio que não deu muito certo. Inclusive eu quero chamar o Victor lá da VegPet para a gente ter um episódio aqui que eu tô para montar um podcast para a gente falar sobre por que o projeto da Bicho Green para gatos não continuou. Mas vamos seguir. Uma ação de maus tratos contra quem faz uma ração vegana, que tá atendendo um público que por questão ideológica escolheu pra si, e você pode fazer o que você quiser da sua vida, a vida é sua, mas a partir do momento que você passa isso e esquece que um animal, por exemplo, um gato é essencialmente carnívoro, um cachorro é onívoro com preferência carnívora, e você esquece isso e dá uma ração vegana, você tá indo contra a biologia daquele animal, e isso pra mim é maus tratos. E quem se tem uma empresa que tem que responder por conta disso, eu não sei se tem. Então, tem empresa assim, acabei de falar da VegPet, da Free Dog, né? A VegPet tem essa marca de ração Bicho Green. E o que ele tá falando aqui tá tudo errado, tá? Na verdade, não tudo errado. O que tá certo? Sim, animais como gatos são carnívoros e cachorros são onívoros com preferência carnívora. Só que a tua fisiologia, ela não é imperativa em termos do que tu consegue atingir por meio de uma engenharia de alimentos. Não é à toa, por exemplo, que existe ração vegana para jacaré. Não sei se você sabe, pesquisem, tem ração vegana para jacaré em criadouros de jacaré. Por que estão fazendo isso, né? Não apenas porque é mais barato, mas porque é nutricionalmente adequado para os objetivos que eles propõem, inclusive. Porque em termos de engenharia de controle bioquímico, molecular, tu consegue sim botar exatamente todos os nutrientes, vitaminas, sais minerais, né, aminoácidos essenciais, né, ácidos graxos, tudo que um animal carnívoro precisa, tu consegue sintetizar em laboratório e oferecer na forma de consumo de ração, né, ração alimentar. Então, dá para te fazer isso com jacarés, é feito isso com peixes de criadouros de aquicultura. Pelo mundo afora tem ração vegana para gatos e já foi aprovada por muitos e muitos lugares. Tá? No Brasil isso está caminhando ainda. Ração vegana para cachorro é algo histórico. Inclusive o fato de cachorros serem onívoros permitiu que a segunda ou terceira cadela mais velha do mundo, pesquisei, a cadela Bumble, né? Bumble, uma coisa assim. Ela morreu com 27 anos de idade, era uma Border Collie, se eu não me engano. A dona dela era vegana e alimentava ela com batata doce, e cenoura e outras coisas assim. E ela viveu pra caramba e morreu de modo saudável, morreu de velhice, né? Então, o fato é, a tua fisiologia, ela não vai ser determinante no que tu pode, no formato de alimento que tu pode ter. Ela é determinante na tua necessidade nutricional. A questão é se tu consegue manipular a nutrição de um ponto de vista sintético, tu vai ter um resultado desejável. Não é à toa que as rações convencionais, tradicionais, elas vão ter bastante carboidrato, inclusive. Rações hipoalergênicas, por exemplo, elas vão ter um controle proteico que diminui bastante a proteína de origem animal e bota mais proteína de origem vegetal para evitar essas alergias alimentares em cães ou gatos. E, uma curiosidade para quem não sabe, panda.
panda é um animal fisiologicamente carnívoro. Ele tem a dentição carnívora, tem estômago carnívoro, né? Ele é um bicho carnívoro. Tu já viu panda comer carne? Pergunta sincera, tu aí que tá me assistindo, já viu panda comer carne? É uma coisa que se tu vê, é muito raro de tu ver. O que panda gosta? Ele gosta de bambu. Panda adora comer bambu. E sabe o que tu faz com o bambu? Enfia no teu... Tô brincando, né? Talvez depende. Quem tá assistindo aí, talvez eles não esteja brincando. Mas o fato é, a fisiologia não determina o formato do alimento, né? Ela determina a tua necessidade nutricional, né? Mas não determina o formato de alimento. Então tu não precisa dar carne, tu não precisa dar ovo, tu não precisa dar nada. Até porque, ó, é bem verdade, tem que dar carne pro gato porque ele é carnívoro. Cara, na natureza, o gato nunca comeria carne de boi. Então, provavelmente ele também nunca comeria carne de frango. Que carne o gato vai comer? Um gato assim feral, que a gente chama, um gato que vive na natureza. Ele vai comer carne de passarinho, né? Ele vai comer talvez carne de alguns insetos, né? Baratas ou o que for. Ele vai comer carne de presas muito menores do que ele. Ele é um predador de bicho pequeno. Tu consegue imaginar um gato indo nas ancas de uma vaca e mordendo ela para tentar tirar dela e comer ela? A vaca vai matar esse gato, vai esmagar ele. Ele não vai conseguir nem fazer arranhão direito nela. Ele não tem unha, nem dente suficiente para dar conta de uma vaca. Um ser humano já tem dificuldade de matar uma vaca, cara. Tenta tu, com as tuas próprias mãos, matar uma vaca. Não, eu te dou um martelo. Tenta matar a vaca com martelo, é difícil pra caramba. Sabe? Tu acha que um gatinho menorzinho que tu vai dar conta de uma vaca? E aí tu vem me dizer que tem que... eu tenho que dar uma carne de boi pro meu gato, né? Eu tenho que ter um sachêzinho de carne ali pra dar pro gato, porque ele é um bicho carnívoro, né? Com a carne ali de boi. Cara, tá tudo errado, sabe? Tudo errado. E tem muitas e muitas evidências científicas de que a ração vegana são perfeitamente, desde que adequadamente balanceadas nutricionalmente, elas são perfeitamente adequadas para qualquer bicho carnívoro, né? A questão é tu adequar isso para o tipo de bicho que tu vai atender, né? Tem que ter. Não, e tem que ter uma ação de veterinários. De responsabilidade, porque tá atendendo um público que tá querendo, sabe, fazer sua opção. Lacrar. Eu não sei. Não, tudo bem, não é lacrar, é sua opção. Sabia que tinha razão. Lacrar. E deve ser cara. Mano, Não, cara e o bichinho, né? Deve ser cara. Rações veganas, elas são qualidade... As do Brasil parece que elas têm qualidade super premium, que são rações de melhor qualidade. E mesmo as tradicionais, nível super premium, são mais caras, tá? As pessoas estão dando ração convencional, barata, que 10 kg por R$30, para os seus pets. E não tem o Rasmussen alertando para isso, dizendo que tem que acabar, porque essas rações baratas podem dar problema no trato urinário desses animais, podem desenvolver alergias, enfim. Rasmussen não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o vegano, que está dando a sua ração super premium, de uma qualidade perto de uma Royal Canin, né? E tá querendo denunciar por maus tratos. E só para dizer que já tentaram acabar, tem veterinários carnistas, pessoas, a própria indústria, o lobby da indústria já tentou ferrar essas rações veganas aí, com processos, com investigações e tal, mas viram que não tem o que fazer, realmente é algo assim que é balanceado, é adequado, dá conta da qualidade mínima, pelos órgãos fiscalizadores, né? Porque a indústria pet, eles estão botando ração de baixa qualidade para vender para gente pobre, né? Então, se for ferrar a ração vegana, tu vai ter que ferrar também a ração que é barata para gente pobre, né? Então, não conseguem. A única forma de fazer isso, então, é tu diminuir a demanda de veganos por ração vegana e iludir os veganos fazendo eles comprar esse discurso barato de meu gato é carnívoro, portanto não posso dar uma ração perfeitamente equilibrada, manipulada, com uma boa engenharia de alimentos que reconhece as suas necessidades nutricionais e que vai lhe dar tudo que esse gato precisa para triunfar. Não posso porque o Richard Rasmussen falou que meu gato é carnívoro, né? Tu, veganinho de boteco aí, que se informa com um videozinho na internet, vai estudar sobre ração, meu irmão. Lá no meu site, alisonaugusto.com, tu consegue ver uma sessão inteira sobre ração vegana. Vai aprender um pouquinho sobre equilíbrio nutricional e engenharia de alimentos, para talvez
tu entender que tu tá agindo contra os animais ao promover que o teu petzinho bonitinho continue comendo aqueles pintinhos triturados vivos como farinha de frango na composição da ração que tu tá defendendo que tem que consumir. Mas na hora de mostrar o pintinho sendo triturado vivo, aí é comoção, tem que virar vegano. Deixa de ser hipócrita e apoia a ração vegana pra tu também é vegano aí, tá bom? Não, e outra coisa. Imaginando, a dieta do bicho que se Inclusive, essa hipocrisia é o que o Rasmussen quer de ti que é vegano. Porque ele trouxe isso lá pro debate. Ele perguntou, tá, mas e o que o teu pet se alimenta? Né? E aí vira um tópico sensível, porque tu não pode reconhecer que ele se alimenta de uma ração vegana, porque o Rasmussen vai dizer que é maus tratos. Né? Também porque tu não sabe defender a ração vegana. Vai estudar sobre a ração vegana. E comece a defendê-la. Comece a dar ela para seus pets. Né? E aí a gente vai conseguir um mercado cada vez mais favorável à causa animal. E a gente acaba não caindo mais nessas armadilhas que o Rasmussen tenta colocar contra a gente. De que, tu é hipócrita porque tu é vegano, mas tu dá a ração de origem animal pro teu pet. É o que ele vai fazer, sabe? Então, vamos se armar, vamos aprender a debater, vamos se informar, galera. Isso aqui vai até gerar um corte aí pra vocês na rede social, aprender um pouco sobre, antes de tentar defender bicho de modo totalmente inconsistente, tá? Vamos lá. Fica imaginando o pobre do cachorro esperando um dono. Aí os caras viram e falam assim, ó, tô sabendo que tá vindo um casal aqui. Tô sabendo que tá vindo um casal aqui que é vegano. Não, pelo amor de Deus, velho. Não me pegue. não me adota, pelo Não me amor de Deus. adota. É simples a coisa. Me deixa aqui virando lixo na rua. Você coloca, não sei o que vai dos ingredientes, uma ração vegana, coloca de um lado e coloca um bife no outro e deixa o cachorro escolher. Você tá maluco. Não é você que escolhe o cachorro, deixa o cachorro escolher, mano. É muito louco, né? Porque esse argumento de, não, deixa que ele escolhe. Quando tu pega um cachorro ou um gato, ele tá no nível de tutela que uma criança humana estaria. Então, se tu der, por exemplo, biscoito ultraprocessado, cheio de transgênico, com muita gordura hidrogenada, bastante calórico, e uma maçã, tu deixa esse biscoito de uma marca famosa, sei lá, pensa em qualquer marca famosa aí, e uma maçã, tá? Tu deixa esse biscoito de um lado e a maçã do outro. Dá pro teu filho escolher. Qual tu acha que ele vai escolher? Aquilo que o paladar pega mais forte. Significa que é o melhor para ele? Não. Portanto, o argumento do Richard está devidamente refutado aqui. Seres sencientes que não têm agência moral, não têm todo o background necessário para entender se aquilo lhe faz bem ou não, eles não têm a capacidade de julgar adequadamente se aquilo é o correto. E ainda mais, eles também não têm a capacidade de julgar se aquilo é o moralmente correto. Não apenas o correto do ponto de vista da sua nutrição, mas do ponto de vista da moralidade também. Então, simplesmente dá para um ser em tutela, que está ali sendo tutelado por ti, a capacidade de escolha, é permitir que ele faça merda, se prejudique os outros, e tu diga que ainda foi uma escolha inteligente da tua parte. Tu tá deixando de fazer o teu papel como alguém que preza pela tutela desse indivíduo. Então, isso vale tanto pro cachorro, pro gato e também para crianças menores de idade. E até para adolescente, tá? Então, é um argumento muito ruim. Inclusive, cachorro. Eu tive cachorro que gostava de comer cocô. A gente, às vezes, dava frango ou coisa assim, ele gostava do cocô. E se o cocô vinha com milho, então ele adorava. E aí, vou deixar ele escolher porque ele come cocô? Então, não, mas ele sabe o que é melhor para ele. Por favor, não é melhor a carne de frango do que o cocô? Então, é um argumento furado, um argumento ruim. Simplesmente assim, né? A gente começou a ser especialista em pet, né? Os caras são especialistas em pet. Aí vira tudo. E eu gosto de provocar, Renato, porque pra fazer as pessoas pensarem. Então, assim, virou tudo assim. cortar a orelha e o rabo do cachorro. Tem muita gente que fica mais bonito, cano e corso. Fica mais bonito lá fora, pode, aqui no Brasil não pode. Eu não tô discutindo se é legal, se é bonito ou não, e se deveria ou não fazer, porque no Brasil é proibido e não se discute o assunto. Vai fazer o quê? Ele tá basicamente defendendo que deveria abrir uma discussão sobre cortar a orelha de cachorro pra ficar bonito. Olha que bizarro esse cara, velho. Cortar a orelha e cortar o rabo não pode, porque é pra fins estéticos, não pode, não sei o que. Mutilando animal. Isso é mutilação. Agora, e eu provoco os veterinários e as pessoas que pensam diferente, dizem assim, cortar o saco do cachorro é mutilação? Claro que é. De acordo com eles, não. Se você perguntar isso pra eles, vai falar, não, mas veja bem. Aí começa a escorregar. Sim, a mutilação. A questão é qual é o objetivo dessa mutilação. Né? Então, a questão é justamente controlar o crescimento demográfico desse animal. Além de ter estudos que mostram algumas vantagens do ponto de vista da saúde desse animal, pelo melhor controle ali hormonal dele, pelo controle de testosterona, umas coisas assim. Então, é mutilação esse caso? Sim, mas ser mutilação não é o suficiente para a gente designar que algo está errado ou está certo. A questão é a finalidade. A mutilação para fins estéticos, ela é simplesmente cruel. Ela não tem nenhuma vantagem para o animal em si. O animal não ganha nada com ele não tendo orelha. Ele não ganha nada com ele não tendo rabo. Na verdade, o rabo ajuda ele com o equilíbrio do próprio corpo.
Agora, mutilação dos órgãos genitais ali, não genital, das bolas, ou enfim, do órgão reprodutor, né? Essa mutilação vai trazer algumas vantagens constatadas, todo veterinário reconhece que a castração tem vantagens para o animal em si, além de ter vantagens ecológicas, como evitar uma procriação acelerada, né? Especialmente em situações em que esse animal sai para a rua em comunidades mais pobres, e ele sai procriando por aí, com cadela no cio, enfim. Então, o objetivo é muito, muito diferente, sabe? Então, é uma falsa analogia que o Richard está fazendo aqui. Porque uma é a mutilação para fins de agradar ser humano e outra é a mutilação para fins de ajudar esse animal a não ter mais prejuízos e ajudar a comunidade local, mesmo a comunidade como um todo, a não ter mais prejuízos com a existência desse animal. São coisas muito diferentes. Não, desculpa. Vai no dicionário. Pergunta pro cachorro, se ele pudesse falar. Ô, cachorrão, corta o teu rabo ou corta o teu saco? Escolhe aí. Se ele pudesse falar, você acha... Deixa meu saco em paz aqui, cara. E agora nós estamos descobrindo uma série de problemas gerados por castração. Acho engraçado o pessoal realmente querendo saber a opinião do cachorro, do gato, o que for, mas na hora da carninha que tá no prato deles, eles não querem saber a opinião do frango, da vaca, né, do porco, do pavão, do peru, né? E sabe o que tu faz com o peru? Enfim, brincando, vamos continuar. Desnecessárias, porque a castração ela pode ser uma ferramenta muito legal em caso para evitar problemas de câncer, ou seja, mas quando tem indicação para isso, para você evitar natalidade de raças de cachorros que você não quer reproduzir. Agora, pô, eu tenho um cachorro lá no meu quintal, sabe? Eu tenho ele, só ele, tá preso no meu quintal, não tá no meio da rua, não tá aí, não sei o quê. É melhor castrar ou não castrar? Não castrar. Concordo. O cachorro, tu tem uma certeza absoluta de que ele não vai ter acesso a fêmeas, ou se é uma cadela, não vai ter acesso a machos. Sabe, eu não castraria nesse caso. Vai ter vantagens com a castração, como o próprio Richard recomendou aqui, sim. Né, mas eu não castraria nesse caso de um perfeito controle, que eu moro num lugar legal, que tem, né, enfim. Agora, a gente vive numa sociedade, tá todo mundo morando em apartamento, tendo que descer 10 andares de elevador pra ir numa praça pública pro cachorro fazer xixi e cocô. Sabe, então, as coisas não são comparáveis, né? Pode perguntar para qualquer veterinário e está em trabalho científico agora sobre isso. Não castrar. Ah, mas eu vou castrar. Sim, você vai castrar e vai ter uma série de problemas por conta da castração de hormonal, cara. Hormonal. Você tirando o saco do cachorro. Sim, Com problema de obesidade você vai ter. meses de idade, você vai ter vários problemas que vêm em decorrência disso. Agora, você vai ter algumas coisas boas, por exemplo, você não vai reproduzir, não vai não sei o que, tudo bem. Né? Mas é uma loucura isso. Né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho um cachorro ou um gato e eu sou vegano e eu quero estender isso ao meu pet, eu tô agindo por ideologia e não pela biologia, não pela ciência. E tá errado. Não, sim, a gente está agindo por ideologia. O que é uma ideologia? É um conjunto de ideias que fundamenta a tua prática no mundo. Não tem nenhum problema ser ideológico. Né? A grande questão é se a tua ideologia, quando está em disputa, ela se prova verídica, ela se prova fundamental, bem fundamentada, ela prova que ela pode orientar o teu comportamento de fato, e de fato o veganismo é aquela ideologia que já se provou em todos os níveis da sociedade, no nível moral, no nível científico, ambiental, no nível nutricional, e agora tem que se provar também no nível de relação com os animais que a gente considera como pets, né? Então, não tem nenhum problema, vocês têm que botar isso na cabeça, não tem nenhum problema ser ideológico. O problema é que a sua ideologia não esteja bem fundamentada para aquilo que ela se propõe a fundamentar. Então, dá para ser ideológico ao mesmo tempo que dá para ser científico, né? E dá para reconhecer a biologia do animal. Dá para fazer, eu estou fazendo isso exatamente agora e tá tudo certo. Tu pode perfeitamente castrar o teu cão, o teu gato, se tu vive num ambiente que existe um risco real de uma reprodução, se tu vive num ambiente que o controle hormonal dele por meio da castração, desde que com uma nutrição adequada para animais castrados esteja bem direcionada, dá para fazer, tá? E o animal vai conseguir viver bem por muitos anos, inclusive, né? Se desenvolver algum problema, tu tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento, e mesmo que tu não tenha castrado, também se surgir problema, tu tem que essa responsabilidade de fazer o acompanhamento. Não importa se teve ou não castração. Agora, simplesmente orientar que, ó, o vegano é hipócrita porque ele castra o bicho para morar com ele no seu apartamento, um bicho que ele resgatou de uma situação de rua, né? E não é um bicho de raça e bonitinho, frufru, que nem esse pessoal fica comprando e incentivando uma indústria de inseminação forçada, para não dizer outro termo, né?
esse vegano é hipócrita, né? Então não é bem assim que a banda toca, não. Né, a gente tem que ser mais científico, né? Como o Richard falou, e ser mais filosófico e mais orientado à verdade, aos fatos. Errado. Então eu falei, já erraram por aí. No fim, foi uma discussão saudável, eu não me exaltei, eles ficaram mais... Teve uma primeira que já quis levar pro... Eu não me exaltei, é só tu pegar o trecho dele com o Victor. Ah, meu Deus, aquele que fala de ciência climática lá, o arquiteto urbanista com mestrado em ciência ambiental. Deixou ele muito puto, deu pra ver que ele se saltou, ele tá fingindo que não aconteceu. lado pessoal, porque você tem uma multa do IBAMA, porque você teve, né? Uma multa não tem mais, mas tem uma multa do IBAMA, você teve, não sei o quê. Aí, como que isso, tentando me desqualificar para conversar sobre veganismo. E aí eu já, falei, olha, se for para ofensas pessoais, eu vou estudar a vida de cada um de vocês, eu tenho certeza que vocês são muito podre aí, que não tá entendendo, e vou acabar com vocês. E aí vai virar pessoal, vamos discutir o assunto? Falei, então assim, troquem essa menina, põe outra que tem mais qualidade para discutir, porque essa aqui eu já não vou discutir com ela, senão eu vou embora. E o único que tem a aprender sou eu. Vocês que estão montando em cima de mim, não sou eu que em cima de vocês. Eu tô lá, tenho 6 milhões no YouTube, 4 milhões no Instagram. Pra tomar pedrada é você. Só pra dizer, ele tá aqui falando de uma multa de milionária, parece que foi 10 milhões, eu não tenho certeza do valor, mas é uma multa milionária, 10 milhões de reais, eu acho. E pra não pagar a multa, ele inventou de fazer o quê? Fez um acordo mostrando, ó, vou fazer então uma expedição na Amazônia. Estão vendo aqui, ó, na tela no meio, bem no meio do centro ali na tela, tá dizendo, ó, expedição Amazônia, ticket top, não sei o que, tá vendendo uma expedição aí, não sei o que. Ele resolveu fazer um acordo de fazer uma expedição para pagar essa multa, essa expedição vai trazer coisas boas para a Amazônia, etc e tal. Então foi um jeito que ele encontrou ali. Ou seja, mesmo diante de uma multa ambiental milionária que ele deveria arcar com as consequências de ter feito merda e maus tratos com animais, isso é comprovado, tu consegue ver, né, nos órgãos públicos que lidam com esse caso aí, Ministério Público, não sei. Mesmo diante desse caso, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu rir da justiça. E se eu fizer se eu continuar sendo se eu continuar fazendo coisas loucas e fazer expedição na Amazônia e ajudar os povos ribeirinhos e eu não sei como é que foi o trato dele com as autoridades, mas bem que rolou. Foda-se, né? O Brasil é um grande circo, né? Então é basicamente isso. Ele não queria que expusessem esse problema dele. Ele não queria que isso viesse forte à tona. Ele não queria que falasse o que eu tô falando aqui. Inclusive, se eu for processado por ele porque eu tô falando isso aqui, vocês vão ficar sabendo, tá? Falei, vocês têm 150, 200, falei, tudo fechado, falei, fácil atacar a mim, né? Vamos discutir o assunto com argumentos? Então, aí, já botei, aí pelo menos começou uma forma de respeito. Agora, é visceral. É uma discussão visceral. É visceral. E trouxeram dados que eles tiraram, nem tal. 5%, você acha, entre nós, não precisa falar, você nem precisa estudar. O cara trouxe que 5% do PIB brasileiro é o agronegócio. Como? 5%? E um cara de óculos, que ele falou, aí eu falei, ele falou, se você é cientista... 5% do PIB brasileiro é o agronegócio? Deixa eu ver, não tenho essa informação. Quanto do PIB... é o agronegócio. O agronegócio representou 29,4% do produto interno bruto do Brasil em 2025, segundo o presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária. Tá, mas essa informação vem da própria pecuária. Deixa eu ver, vamos ver. Aí tu tem que sempre contrastar as fontes. Fiquei sabendo da existência de um dado de que, na verdade, a representação do PIB pelo agro seria de 5%. De onde vem essa afirmação? Mostrando em tempo real, assim, como a gente deveria avaliar as coisas. Não é mero Google, né? Essa afirmação que o agro representa apenas 5% vem da metodologia estrita do IBGE para o setor de agropecuária. Ó, a visão do IBGE. Então tu percebe, ó, são narrativas, como o Richard falou. É a ciência Blue Pill e a ciência Red Pill. Então ele está basicamente, eu acho, querendo dizer isso. Tem uma disputa de narrativas na ciência, que uma vai dizer que é quase 30%, e ela vem de onde? Ela vem do próprio agronegócio, né? Cadê? Não diz aqui. Aqui, ó, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Então, ó, uma confederação é basicamente um órgão que representa a agricultura e pecuária. Está dizendo, não, a gente representa 30% do PIB. Aí o IBGE, que é uma organização, até onde a gente sabe, não depende da pecuária, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, está dizendo que na metodologia deles representa 5%, de 5 a 7%. Apenas o que acontece dentro da porteira. Plantio, colheita e criação de animais. Dado. Então ele calcula de acordo com o que acontece no Brasil. Então, aquilo que acontece fora do Brasil, ele não calcula como PIB, então. Agora, a visão desse outro é 25 a 30. O que conta, além do campo, eles somam insumos, fertilizantes, máquina, agroindústria
e os agroserviços. Tá? Daí eles estão botando coisas que são importadas, basicamente, aqui. Máquinas e fertilizantes parece que são importados, né? Ao somar tudo isso, o número salta para casa dos 23 a 29. Os críticos da métrica de 30 argumentam que ela apropria fatias que o IBGE já conta nos setores da indústria. Ah, então tá. A indústria e serviços já conta a questão de máquinas, a questão de couro, têxtil, fertilizante, né? Entendi. Por outro lado, defensores dizem que sem a produção rural, essas indústrias de transportes nem existiriam. Então tu vê, a metodologia ela vai impactar diretamente na interpretação que a gente deve ter sobre a representação do produto interno bruto. Então, dependendo de onde tu está olhando, né? Mas se tu for olhar apenas especificamente aquilo que é o agro, plantio, colheita, né? E não a parte tecnológica que tem a ver com indústria, que não depende exatamente do agro, mas que o agro vai demandar o trabalho dela, né? Aí tu vai ver que são coisas diferentes, né? Então, enfim, é algo que está em disputa. Eu iria, realmente assim, eu iria pelo IBGE, porque o IBGE é muito mais isento do que um órgão da própria pecuária, tá? Eu falei, eu sou cientista, mas você divulga ciência. Eu falei, não, eu sim, que as pessoas que estudaram. Eu falei, você é cientista? Sou. Eu falei, o que você é? Eu sou arquiteto. Eu falei, você é arquiteto? Eu falei, sim, mas eu tenho especialização em meio ambiente. Que é um curso de um ano, uma merda de um curso de um ano, que o cara que estudou lixo, o lixeiro pode ter um curso de graduação, pode fazer lá o coisa. Olha aqui ele desprezando a capacidade intelectual de um lixeiro. E, cara, só para ter ideia aqui, vamos pegar um lixeiro de exemplo aqui. Não esse lixeiro que vomita argumentos lixo, né? Barbie lixeira. Aqui a Litz. Não é essa aqui, não. Acho que é. Aqui, ó. Catadora. A Barbie lixeira, né? Ela é uma catadora que mostra as rotinas de catar lixo, etc e tal. E ela tem um canal no YouTube. Pô, essa aqui eu acho. Só que tá a foto dela tá essa aqui. Ela tem um Instagram e tal. E olha só, ela é vegana. Então, mesmo o lixeiro, né, pode ser vegano, pode ser intelectualizado, pode fazer disputa política. Aqui, ó, quase 100 mil curtidas esse vídeo dela aqui, educando as pessoas. Então, tu vê, tipo, cara, me desculpas, mas, assim, é argumento chulo atrás de argumento chulo. O curso que ele fez, um lixeiro pode fazer, portanto, tudo que ele vier falar é merda. Não. O cara tá se amparando no IBGE e tu tá se amparando num órgão de interesse da própria pecuária. Então, tu vê, tipo, não é merda. Ele tá sendo muito mais científico do que tu. Coisa, não desmerecendo lixeiro, precisamos do lixeiro também, mas tô dizendo, não tem nenhuma qualificação Mas a arquitetura técnica não é uma matéria de ciência. qualquer. Não, eu falei, você produz ciência? Sim. Eu falei, aonde? Me dá um trabalho científico. Você não tinha, peidou, não tinha um trabalho científico. Tinha A pena que eu tô fazendo esse vídeo em tempo real aqui, eu não me preparei para esse argumento dele, mas com certeza eu vou pedir pro Vitor comentar nesse vídeo, para deixar no seu comentário quais são os seus trabalhos científicos e falar um pouquinho sobre o que ele anda fazendo, me pesquisando até em nível de ciência ambiental. Só para vocês terem. Daí vocês veem aqui na seção de comentários o Vitor falando, tá? Então tu vê, eu não me exaltei em nenhum momento, mas agora ele tá citando o debate com o Vitor e tá mostrando que ele tá ofendido e tá ofegante. um óculos bonito, o cara fortinho, bonitinho, que há 7 anos é vegano, e aí Fortinho, bonitinho, Vitor, por favor, comenta aí embaixo, cara. Então, deixa eu ver, tipo, além do cara ser educado, do cara fortinho, bonitinho, ser vegano, é cientista, sabe? Tipo, ô Vitor, tá vendo esse react? Cara, vira influencer, eu vou ser teu agente. Vamos aproveitar que tu tem a estética. Sabe o Jones Manuelson? Tu vai ser o Jones Manuelson aí do veganismo. Fortinho, né? Intelectualizado, orientado à ciência. Vamos fazer isso contigo, Vitor? Eu topo. agora virou um estudioso do assunto. E 100% do trouxe, eu falei, Brasil eu não estudei o assunto, mas eu posso te garantir, sem eu estudar, que é muito mais, tanto que é O Brasil é 25%. muito pelo A agro. cara do Você tá Júlio louco, Santos, tá ligado? 5% do PIB. Eu falei, olha pra você tudo aqui. Pareceu Tem Júlio agro Santos, aqui. é. A camisa que você tá usando tem agro. O que você comeu? Eu falei, você planta, você cria, você não cria porque você não come. Mas você planta aquilo que você come? Não. Eu falei, então você precisa do agro, cara. Você tá em casa, vai no mercado, escolhe as coisas e tá aí cagando regra pros outros. Eu falei, pô, menos. Eu falei, menos, irmão, menos. No fim, claro que é um embate. Então pensa assim, se ele não se exaltou lá no debate, imagina o que ele tá se exaltando aqui. Então, só de lembrar do que aconteceu, ele tá se exaltando. Então, se tu for ver o debate, tu vai ver no meu react nesse debate aqui no canal. Clica no canal depois aí e assiste, tá? Meio visceral, que não é, o objetivo não é ofender o próximo, mas desqualificar essa religião que é imposta para todos nós. Porque se o cara. Você sabe como é que você sabe? Religião imposta a todos nós. Tu tá falando do cristianismo? Do catolicismo? Do fato de que nessas repartições públicas tudo tem lá um crucifixo? Tu tá falando disso aí? Se não é outra coisa? Não sei do que tá falando. Se o cara é vegano, não. Não se preocupe, ele vai te dizer. Exato. Entende?
Aquele argumento, isso como saber se um vegano é vegano ou não. Ele vai te dizer. Cara, eu nunca entendi essa piada. Não. Se tu não é vegano, tu já entendeu essa piada, por favor, me desenvolve aí embaixo pra eu entender. Porque mesmo quando eu não era vegano, eu não entendi essa piada. Porque ele acha que isso é uma porra de uma virtude. Eu sou vegano. Eu quero que você se foda que você é vegano. Na verdade, o vegano não acha que ser vegano é virtude, ele acha que é o mínimo. É tipo, algo básico. Se eu encontrar outro vegano por aí, eu não vou dizer, uau, tu é foda. Eu vou dizer, que legal, tu faz o mínimo. Tu faz o que deve ser feito. Tu é uma pessoa íntegra, tu é uma pessoa honesta, uma pessoa que se reconhece a própria afabilidade e age de acordo. É isso. Então o cara que não é vegano, ele simplesmente, na questão animal, ele faz menos do que o mínimo. E não é uma questão de que ele é uma pessoa normal e o vegano é virtuoso. É que o cara que faz menos do que ser vegano, ele é o cara que está fazendo coisa errada, do ponto de vista dos animais, que do ponto de vista dos animais, esse cara é um nazista, sim. Se for perguntar a opinião do cachorro, do gato, dos animais de produção, porque na hora de perguntar a opinião deles sobre o que eles querem comer, vocês topam. Mas na hora de perguntar a opinião deles sobre o que ele acha do humano fazendo com ele, aí vocês não querem nem fazer essa pergunta. Mas do ponto de vista dos animais, o ser humano é nazista. Inclusive, é uma frase de um sobrevivente do Holocausto chamado Paul Isaac Singer. Ele era um judeu que esteve nos campos de concentração e disse, do ponto de vista dos animais, todos os seres humanos são nazistas. Né? É basicamente isso. Então, não é uma questão de a gente vegano ser virtuoso. É uma questão da gente fazer o mínimo. Deixar os animais em paz. Sabe? Não é difícil, cara. Sabe? E difícil é tu ter que ficar fazendo argumento atrás de argumento, tendo que criar toda uma narrativa, sabe? Ter que criar cortes de podcast pra ficar teimando e de mimimi, fingindo que tu é raiz sobre algo tão básico, né? O biólogo raiz não tinha problema com isso, não ficava fazendo mimimi na internet. Charles Darwin, pai da evolução, pai da biologia moderna, ele nunca faria isso. Essa richardização da biologia. Então, desculpa, mas é real. Você não vai resolver o problema do planeta porque você é vegano. E eu não tenho nada contra veganos. Eu acho que vegano é uma opção pessoal. Tem cara. É um estilo de vida e seja feliz com ele. Não pode ser um estilo. Não é um estilo de vida. Sempre que alguém fala que é um estilo de vida, é bom a gente deixar muito claro o que é veganismo. E eu vou falar isso até a gente repetir, ficar muito óbvio e todo mundo entender. Veganismo é o princípio ético. É um princípio ético que vai nortear a tua conduta. É o princípio ético de que seres humanos devem viver sem explorar animais. A gente deve viver sem basear nossa vida na exploração animal. A gente deve criar um mundo onde argumentos como esse do Richard, olha em volta, aquela luz ali tem exploração animal, ali tem exploração animal. A gente tem que criar um mundo em que isso não exista, não faça sentido. Que a nossa luz não tem exploração animal mais. Que o que a gente come não tem exploração animal. Que como a gente se diverte não tem exploração animal. Isso é veganismo. Era um estilo de vida, como se fosse ser surfista, como se fosse, eu sou pagodeiro, né? É o meu estilo de vida. Não é, né? Então tu tem que decidir ou é estilo de vida ou é religião também, que são coisas diferentes também. Tu nem sabe o que é veganismo, cara. Quando a gente tenta te educar, tu te faz de louco, porque tu sabe que se tu assumir o que é veganismo, tu vai perder. E mesmo falando errado de veganismo, tu já assume que tu começa o debate lá atrás. E que tu tem que chegar no nível do vegano para depois ultrapassar ele. Algo que nunca tu vai conseguir fazer. Sabe por quê? Porque tu não é vegano. Que a única forma de esperar um vegano é tu sendo vegano também. Para depois debater assuntos relevantes, mostrando que esse vegano que ele não sabe sobre esses outros assuntos relevantes. Agora, sobre respeitar animais e viver de acordo com uma vida sem explorar animais, esse vegano sabe fazer. E tu não sabe. Então tu nunca vai chegar nesse nível enquanto tu não for vegano. De vida datado com ar de superioridade. Exato. Eu faço algo que você não tomou uma atitude de fazer. Exatamente. É a ar de superioridade. Cara, são fatos. São simplesmente fatos. Animais estão sendo explorados. Estão sendo mortos aos bilhões. De acordo com o estudo do IBGE, são mais de 200 animais mortos a cada segundo de vídeo. Faz um cálculo rápido aqui. São 17 minutos. 17 vezes 60. São 17 minutos do vídeo dele. Mais 20 segundos. Então, 1040 segundos. A cada segundo, só para deixar muito claro aqui para vocês. Vamos aqui, ó. Quantos animais são mortos por segundo no Brasil, de acordo com o IBGE? Vamos ver.
211 animais por segundo. 208 frangos, 2 porcos e um boi, tá? Vamos pegar isso aqui, ó. 211 vezes 1040. Então, só nesse tempo aqui de videozinho de corte do Richard, só no Brasil em que ele vive, que ele defende o seu agro, foram mortos 219.440 animais, tá? Então, quase 220 mil animais mortos no período desse corte imbecil que a gente está tendo que reagir aqui. Então, cara, são fatos, os animais estão sendo explorados, então não é simplesmente, meu estilo de vida, me acho superior. Eu simplesmente reconheço a verdade, reconheço a realidade, não desmereço o que as evidências científicas estão trazendo e ajo de acordo. Tu é superior porque tu faz coisas que devem ser feitas por humanos íntegros normais. Se tu quer pensar isso, então pensa, mas não vai deixar de ser fato. Simples. Uma hora tu vai ter que ceder, cara. E a gente vai continuar aqui fazendo o que a gente tem que fazer de melhor, que é respeitar bicho. E eu tenho certeza que uma hora tu vai ceder. Ou tu vai ceder com a velhice, vai morrer e segue a vida. Ou em algum momento tu vai perceber que de fato as coisas mudaram, não é mesmo? Agora temos tecnologia alimentar, a carne de laboratório está amplamente, tá tudo quanto é açougue tem ela. Né? Então uma hora tu vai ter que ceder, cara. Então aceita, né? Porque não dá para ficar matando 220 mil animais do Brasil a cada cortezinho imbecil do Richard Rasmussen e achar que isso é sustentável para o planeta, para a saúde dos seres humanos e achar que isso é justo com os animais. Não dá, é impossível. Então, bora fazer acontecer, que essa mudança aconteça. E aí eu não gosto desse discurso assim, eu sou superior a você. Ninguém é superior a ninguém, não. Todo mundo tem uma... Aí o cara, nesse momento, mas usa algodão. E não quer sair, mas não tem jeito de usar algodão. Não, te vira. Então não faça da tua bandeira a bandeira da salvação do planeta. Aí usa o celular, usa energia elétrica, a nossa energia elétrica, que mata um monte de bicho, cara. Ela pode ser limpa depois que ela tá em funcionamento. Mas pra você instalar uma hidrelétrica hoje, você matou todos os bichos que tem na região. O cara fala como se hidrelétricas fossem instaladas por semana. Toda semana tem uma hidrelétrica sendo instalada. Cara, é um projeto de dezenas de anos. Não é fácil botar uma hidrelétrica. Né? Então, e com certeza desmata muito, muito, muito menos do que a pecuária desmata. Né? Então, é aquela coisa. É chororô atrás de chororô. Então, falou no começo, não é politicamente correto, não tem mimimi. Vocês estão vendo aqui um monte de mimimi? Para não aceitar que o vegano está fazendo algo justo, algo que outras pessoas deveriam fazer. Porque biólogos sensatos, orientados à ciência, eles vão fazer isso. Cara, eu tenho dificuldade de ser vegano, realmente eu tenho essa fraqueza, como o Cariani trouxe, que é uma fraqueza. Né? Mas eu reconheço que, de fato, os caras estão fazendo algo legal, justo, né? Talvez um dia eu faça, mas não pretendo. Que nem o Pirula que tá... Coitado do cara, tá ali, sofreu um AVC, tá mal, não se recuperou ainda. O canal dele meio que deu uma morrida, ele sumiu da internet. E o Pirula era o biólogo certo pra virar um astro em qualquer país, sabe? O Pirula reconhecia que o vegano tem razão. Ele já fez vídeo batendo no vegano Yurovsky lá, o Gary Yurovsky, mas ainda assim ele reconhece que a pauta vegana tá certa, tá justa. Só que a gente tem dificuldade de abandonar a carne. Então isso é um biólogo sensato, orientado à ciência. Não é Rasmussen. E também não é aquele outro Henrique lá, que foge da raia de debate comigo. Então, bora continuar. Já fiz resgate de fauna, é horrível. E aí você pega esses bichos fudidos, joga em outro lugar que já tem equilíbrio, mata um monte de bicho que você tá... Então assim, mas aí é difícil viver na vida. Não tem problema, é difícil viver. Então fica quieto, viva a sua vida em silêncio e feliz por ser vegano e ser um cara legal. E você tá feliz com a sua opção? Então vai em frente. Agora não queira que a sua opção é melhor que a minha. Você não tem números, você não tem ciência pra provar que é melhor. Pensar direito. Temos sim. O Vitor trouxe lá os números da ciência e tu ficou, oh meu Deus. É só ver o debate lá, cara. Tá se coçando a pulga atrás da orelha. Será que eu estou falando a verdade? Você, quando faz o alagamento da região, você está no pior até do que quando você faz uma queimada. Porque a queimada você repõe depois. Aquilo você põe tudo pra baixo d'água. E todos os bichos que foram ali morreram. Enquanto a gente tá aqui pensando no peido da vaca, que não é peido, é o arroto, né? E que é 2% do gás metano, porque aí, você pensa um pouco. Você tem, né? O que ele falou? 2% do Brasil no metano? Não. Cara, vê lá o debate, tá? Não é, ele tá pegando dados dos Estados Unidos, de cálculos orientados para a realidade americana, do jeito deles calcularem lá, para dizer que é 2% metano no Brasil. Não, não é bem assim. É dos Estados Unidos esse dado, né? No Brasil, é bem diferente, o Vitor trouxe isso. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, eu tô louco pra acabar ele logo. Vamos ver. Eu tenho um gráfico de barra que a gente já fez, divulgado pelo efeito do trabalho nos Estados Unidos, pelo norte-americanos. Ele falou no Brasil é 2%, agora tá reconhecendo que é norte-americano. Pô, te decide aí, cara, tá enviesando os dados, cara.
Aí tem lá tudo que emite gás metano. Aí tem várias coisas. Tem transporte, 20 e tantos por cento. Energia, que é a grande questão nossa, 20 e tantos por cento. Isso a gente não mexe. Aí tem lá 4% é pecuária, sendo 2% boi. E a gente tá querendo mexer nos 2%, como fosse resolver tudo. É mais ou menos como você tem um orçamento familiar, e você gasta 30% em aluguel, 20% em escola, 1% em cinema. Aí fala pra tua mulher, gente, temos que mexer no nosso orçamento familiar. Tira o cinema. Resolveu? Teu orçamento? Não. Vai mexer nos grandes. Mas mexer no grande é problema, na verdade. Opa. Na verdade, o grande é a pecuária, né? Os outros, eles estão extremamente distribuídos entre diferentes setores e diferentes pessoas com diferentes usabilidades. Como o carro, a questão da energia, isso é bem mais complexo do que pedir para as pessoas simplesmente elas parem de usar transporte com combustível fóssil. É muito mais difícil do que pedir para elas, que tal a gente reaver a nossa alimentação, sabe? Então, o 2% ele não é simplesmente a pauta ambiental dentro da causa animal, e deixar claro, ambientalismo é diferente de veganismo e muitas vezes eles vão chegar, vai ter treta entre as duas questões, tá? Mas vamos supor que o veganismo tem que abraçar a pauta ambiental. Ainda assim, a pauta ambiental não se reduz dentro do combate às emissões poluentes de gás de efeito estufa da pecuária, não se reduz ao gás metano, tá? Não, isso não é verdade, tá? A questão da poluição de gás carbônico, dióxido de carbono, a questão dos gases, não é tudo que se fala, gases de efeito estufa, né? Que vão mexer na atmosfera e vão aumentar a temperatura média do planeta em tanto, e vai ter vários desastres ambientais, né? As geleiras degelando, o nível da água aumentando, sabe? Isso aí, os corais, por exemplo, dando merda lá, dando BO, enfim, zonas mortas do oceano. Então, é todo um monte de coisa que a pecuária vai atacar o meio ambiente. Ela não ataca só no metano. Então, essa coisa de ancorar no metano com dados nos Estados Unidos de 2%, considerando que os Estados Unidos é um país muito mais industrializado que o Brasil, e considerando que no Brasil a referência é o agroexportador como a maior indústria, desculpa, cara, mas não faz, são comparações, mais uma vez, falácia de falsa analogia, são falsas comparações que tu tá fazendo aqui. Temos no ar ainda? Temos no ar? Piscou aqui, Elon Musk? Tá tudo bem? Tá. Vamos ver. Talvez estejamos falando coisas. Olha lá, alguém está contra nós. Começou a falar de hidrelétrica, começou a piscar aqui. Então, assim, e aí esse predicado de bom moço, que isso é uma coisa que não é legal, sabe? Seja vegano, seja feliz, mano, tá tudo bem. Agora, estender isso ao cachorro e gato, aí é uma coisa que você tem que se preocupar, porque você não tem esse direito de mudar a biologia de seres vivos, porque você acredita que para você seja melhor. Uma informação aqui bem pertinente, ó. Um geógrafo, e ele está falando aqui, ó. O IBGE se refere à participação do setor primário da economia nos 5% do PIB. O agronegócio é muito mais amplo, envolvendo agroindústria, transporte e comércio. Então é daqui que ele tirou esse dado. Do quê? Do 5%. Ou seja, Mas o que é? O IBGE se refere à participação do setor primário da economia nos 5% do PIB. É essa a informação. Que é basicamente aquilo que nós, quando pensamos em agro, quando pensamos em comida, a gente pensa o quê? Setor primário. É basicamente. O setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é comércio, eles vão ter cálculos diferentes como representação do produto interno bruto no Brasil. Então, tu simplesmente pegar as fatias da indústria e do comércio e dizer que isso é agro, não. O que o cara está falando? Quando a gente fala do agro, a gente está basicamente dizendo, a pecuária, né, a agricultura, a monocultura de soja, etc e tal, a gente está dizendo que isso vai ter problema, tá? E aí o que o Richard e o pessoal da pecuária estão tentando fazer? Não, mas na verdade o agro é pop, agro é tech, agro é tudo e tá na Globo. Eles estão tentando fazer o agro, tá aqui, ó, tá na tua energia, tá na tua roupa. Eles estão tentando fazer o agro ser tudo. Para que falar mal do agro seja falar mal do Brasil. É basicamente essa a estratégia deles, essa é a retórica deles. É basicamente dizer que o comércio, o açougue do João que tem na esquina é agro. Não, cara, ali é comércio. Né? Ali, embora ele esteja usando insumos que são do setor primário, que vem do agro, não dá para dizer que o cara ali é agro, entendeu? Ele não faz parte de uma cooperativa do agro. Ele faz parte de um comércio que compra dessas cooperativas do agro. São coisas diferentes, não dá para pegar essa parcela e dizer que é agro. Sabe? Isso é ideológico. Tem medo de ideologia? Então acaba com isso. É uma leitura ideológica dos dados da realidade. Vamos ver como o Richard responde a isso. Coçando a pulguinha atrás da orelha ali, ó.
Eu não entendi. Como assim setor primário? O que seria o setor primário, Richard? Você sabe? Setor primário, o que é? Seria Do agro. Não, seria só do agro, porque o agro tem tudo. Quer dizer, por exemplo, se você industrializar, por exemplo, só pra gente ver como milho. Milho a gente não planta pra fazer pipoca. Tem também. Não, milho tá no etanol. Hoje quase 50%, tem 30% do nosso etanol hoje, e tá subindo, é feito biocombustível de milho. Não da cana. Só isso, são números que esses 5% você já engavetou. É que quando passou a ser industrializado, não é o primário, deve ser. Você vende. Vender o grão. Vender o grão. Vender Sim, a espiga. Mas a indústria dos combustíveis é outra indústria. Tu simplesmente dizer que é o pecuarista que está ali fabricando combustível ou etanol, não. Ele está fabricando milho, o agricultor está fabricando milho. O trabalho dele ali. A questão de aumentar o valor agregado, a questão de botar mais complexidade e fazer um produto básico, que é o agro faz o produto básico, né? E tu trazer mais complexidade e tu simplesmente dizer que isso é agro, desculpa, cara, é basicamente, daqui a pouco o cara vai estar dizendo que o trabalho da Petrobras é agro, porque o combustível fóssil, no fundo, tem a ver em algum nível com a plantação que eles fazem lá, e que, porque dentro daquela plantação, se tu cavar, vai ter petróleo. Então tu vê uma forçação de interpretação que só comprando essa ideia de agro é pop, agro é tudo e tá na Globo, só comprando esse marketing ideológico é que tu vai chegar a essa conclusão. Confie mais no IBGE do que órgãos que tentam enviesar de modo marqueteiro a favor do agro, tá? Produção e extração. Agora, olha pra nós. Tudo aqui tem tudo tem agro, cara, entendeu? Então, assim, isso chama-se manipulação dos números. Você sabe que a gente já teve isso na educação, por exemplo. A gente queria melhorar a educação. Melhorar a educação é complicado, né? Índice de fuga de alunos da escola. Onde está o grande problema? No pré, a mãe coloca o filho no pré-primário. Aí põe o filho lá, e aí ela já consegue outro imediatamente. Aí ela tira o filho, o filho não vai pro primeiro ano, porque ele já tem que cuidar de outro irmão que tá em casa, que é pequenininho, que ainda não dá para ir pro pré-primário. Então, existe uma evasão muito grande do pré-primário pro primeiro ano. O que fizeram para melhorar a educação, os índices de educação? Incluíram o pré-primário com o primeiro ano, baixaram a regra. Pronto. Você já tem menos evasão, porque agora o primeiro ano era o antigo pré-primário. São 5 anos agora no Fundamental 1. Era 4, agora são 5. Pronto. Você resolveu. Isso é matemática. Então, o que essa turma trouxe foi usar números de matemática. É injusto. Você fala que é 5% do PIB, cara. Nossa, É igual diminuir o desemprego falando sobre olha em Bolsa volta Família. de você, cara. Não sabe o que tá falando. Mas Ele tá basicamente desmerecendo o trabalho do IBGE. E, cara, eu conheço muita gente trabalhando no IBGE, conheci cientistas do IBGE. Eles não são orientados à ideologia nesse sentido de que o agro vai ser orientado à ideologia. Não é à toa que eles vão pesquisar de tudo sobre demografia e estatística no Brasil, sabe? Tudo. E eles vão trazer dados que vão ser muito mais fáceis de verificar e de orientar, desde que tu entenda a metodologia que eles vão trazer. E a metodologia deles é: setor primário não pode ser confundido com setor secundário nem com setor terciário. Senão daqui a pouco o cara vai dizer que o agro também está no setor quaternário, que é a TV ou marketing. Porque tá na Globo, logo o agro é marketing também. Então, o ganho, o dinheiro que entra para o Brasil em termos de impostos com o gestor de tráfego lá de uma agência de marketing tem que ser contabilizado como o dinheiro que o agro trouxe para os impostos no Brasil. Por favor, né, cara? Não faz nenhum sentido. Então tem que explicar para o Richard, para esse pessoal, aí, o conceito de valor agregado em economia. São coisas diferentes. Não dá para simplesmente dizer que porque o cara produz milho, logo ele é responsável pela grana que entra no etanol. Não dá. Simplesmente não dá. usou, sabe? Porque usou esse número de uma forma manipulada para poder vir com, entendeu? E é isso. Mas sabe o que foi bom? Todo mundo vê que é muito... Veja, seja vegano, não tem problema nenhum contra isso. Não tenho nada contra vegano. O Jonathan falou que o agro representa 23,5% a 24% do PIB brasileiro, pesquisa de 2024. Esse é o número que eu tenho também. Esse é o número que eu tinha. Só que como eu não tinha certeza, eu fiquei quieto porque eu não podia dar um número. Só o que eu falei tenho certeza que você com esse 5% você tá errado. Só isso. Tenho certeza disso. Não, isso apavorou ele. Você fez uma bisteca pra esses caras? Ou traz uma carne pra esses caras? Eles estão com fome. Falando em agronegócio, pode assar e trazer uma picanha pra nós? Aqui tem picanha, papai. Não tem essa não, meu. Sabe o que eu queria perguntar? Enfim, pessoal, é isso. Não tem mais o que falar, né? Espero que vocês tenham gostado do React. Mais uma vez, eu peço pra vocês curtirem, deixarem o like, comentarem qualquer coisa, sabe? Manda esse vídeo. Cara, eu tenho que pedir porque, sabe, às vezes a pessoa gostou do vídeo e ela esqueceu de curtir uma coisa tão básica, sabe? É tipo, curte aí, cara. Não gostei. Também dá o dislike, ajuda também, sabe? Faz qualquer coisa nesse vídeo, reage, rola pra cima, manda pra alguém, comenta, tá?
Pra me incentivar, valer a pena eu ter que ouvir tudo isso, tá? Porque se eu tenho que estar ouvindo baboseira e ter que falar, ensinar coisas muito básicas diante de baboseira, então, pelo menos que vale a pena, né? Que eu ganhe um like aí, que talvez daqui a pouco o YouTube me reconheça esse canalzinho pequeno e faça eu viver disso em algum nível, tá? E se tiverem vídeos assim também, mandem pra mim reagir. Vou tentar fazer assim mais improvisado, que agora eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não vou dar conta de muitas coisas aí. Espero que vocês tenham gostado, então. Vou nessa, tenho que trabalhar. E forte abraço. Valeu. E apoiem o canal. Clica aqui e seja membro. Né? Beijo.